A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7. Alternativas para a Educação, com Breno Deolindo e André Siqueira. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Está no ar Universidade 93,7. Aqui é o Breno Deolindo. E eu sou o André Siqueira. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. O programa de hoje é um debate sobre alternativas para o ensino. Nossos repórteres conversaram com educadores e responsáveis sobre novas práticas pedagógicas. Também iremos ouvir o que as pessoas pensam sobre a educação atual. O que falta? O que pode melhorar? Essas serão algumas das perguntas que tentaremos responder neste programa. Agora, apresentaremos as nossas convidadas. Manolita Correia Lima, que é professora e coordenadora do Núcleo de Inovação Pedagógica da SPM e tem graduação em Ciências Sociais pela Universidade de Paris, mestrado em Sociologia dos Espaços Construídos pela Universidade de Paris e doutorado em Educação pela USP. Atualmente é professora de mestrado e doutorado em Gestão Internacional da SPM. Fátima Morisawa, que é vice-diretora da Escola de Aplicação da FEUSP, reconhecida por suas experiências e propostas pedagógicas diferenciadas e mantém ainda hoje seu caráter de importante centro de pesquisas na área educacional e de espaço privilegiado para estágio de futuros educadores. Ana Elisa Siqueira, que é educadora e diretora da Escola Municipal de Ensino Fundamental Amorim Lima, possui licenciatura completa e é uma das coordenadoras do projeto pedagógico inovador da escola que chama tanta atenção da cidade. Bom dia, Manolita, Ana Elisa e Fátima. Bom dia. Bom dia. 54 menos 45 é igual a que, Marta? 9. Não é 8. Não é 9. Eu tava te testando. É 9. E esse número é mágico. A nossa primeira reportagem é de João Vitor Escovar. Apresentaremos a Escola Municipal Amorim Lima, reconhecida como exemplo de métodos alternativos de ensino. A primeira impressão é de uma escola comum. Barulho de crianças correndo, conversando e brincando também ecoam por todo o prédio, assim como em um recreio de qualquer escola. No entanto, as crianças estão em aula. Na Escola Municipal Amorim Lima, na região do Butantã, tudo funciona de um jeito diferente, com poucas aulas tradicionais como aquelas que já conhecemos. Aqui, os estudantes fogem das temidas provas e são avaliados de uma nova maneira, conforme explica a assistente de direção, Daniela Sano. Aqui a gente não tem nota, a gente trabalha com conceito e a gente avalia o processo dentro o estudante dentro do salão, o estudante na execução desse roteiro, dá conta desse roteiro, tem a ficha de finalização, tem portfólio, a gente segue esse tipo de avaliação aqui na Amorim. A escola sofreu transformações profundas a partir da chegada da atual diretora, Ana Elisa Siqueira, em 1996. Preocupada com problemas como o alto índice de evasão escolar e a falta de vínculos internos e externos da escola, ela tentou abrir o local à comunidade, derrubando grades e oferecendo diversas atividades. Daniela acredita que essa abertura foi o grande diferencial que consolidou a escola como é hoje. Começa pelo projeto, né? O projeto é um projeto bem diferenciado, onde a Ana Elisa, junto com a comunidade, o quebrar as paredes é um símbolo, é quase que simbólico essa situação de quebrar as paredes, então vira um grande salão, onde as crianças têm a oportunidade de aprender com o outro, com diferentes séries, né? Isso é muito importante. Isso a gente não vê em todas as escolas aqui em São Paulo. A gente tem uma participação da comunidade muito grande, que a gente sempre escuta a dificuldade que as outras escolas têm com isso, e no nosso projeto a comunidade sempre está dentro da escola. O projeto pedagógico da escola foi importado do outro lado do Atlântico. Inspirada pelo exemplo da Escola da Ponte, em Portugal, a coordenação apresentou um novo modelo de educação aos pais, focado no estímulo à busca do conhecimento por parte do próprio estudante. Assim, foram criados vários dispositivos que permitem a realização desse projeto, como os roteiros didáticos, os ambientes e a presença de tutores.
Então é o salão de pesquisa, o roteiro, a gente tem o grupo de responsabilidade, que é um outro dispositivo, a gente tem fichas de finalização, a tutoria é um dispositivo. Esses roteiros, eles são feitos a partir dos livros didáticos, mas na verdade como uma orientação, e você pode acrescentar, você pode buscar novidade a partir disso, incrementar. E o importante do roteiro é a possibilidade que ele dá para a criança criar uma autonomia e um projeto de estudo. E os tutores servem para acompanhar esse estudante durante 2, 3 anos, dependendo da tutoria, as salas que ela acompanha, o tutor vai olhar esses roteiros, vai corrigir esses roteiros, e não é só isso, né? Vai cuidar do aluno como um todo na escola, nos outros dispositivos do projeto. É uma responsabilidade do tutor. A escola, que conta com cerca de 800 alunos, é muito procurada na cidade de São Paulo. O jornalista Marcelo Aires, por exemplo, que é pai de uma estudante, conta como ficou sabendo do projeto e por que decidiu colocar sua filha lá. A gente conheceu o projeto da escola já de ouvir falar, né? Porque a Amorim é essa escola que começa a falar, olha, tem uma escola lá que funciona de um jeito diferente, que tem um projeto pedagógico diferente, e a gente já vinha acompanhando, né? Já desde antes. E uma das coisas que a gente sempre levou em consideração, eu e minha companheira, é que a gente não queria que ela entrasse naquela escola tradicional conteudista, né? A gente gostaria de uma coisa que fosse completamente fora disso. Aqui se preza realmente pensar, a descobrir, a questionar, a ter a liberdade para agir, de ser realmente protagonista. Ele conta que um dos aspectos mais marcantes da escola é a participação dos pais, que se organizam em diversas comissões, como manutenção, horta, comunicação, direitos humanos e festas, além de estarem muito mais presentes no processo de desenvolvimento dos filhos. Tem várias maneiras de se participar. O próprio projeto político-pedagógico da escola puxa e convida, né, para que as famílias participem na hora do aprendizado. Aí, uma outra coisa que acontece que é importante é a abertura para participação dentro da escola efetivamente. Sentir que eu podia ajudar, tinha essa demanda de ajudar na comunicação, de fazer isso, mas não é a única coisa que a gente faz. A gente está aqui, a gente ajuda com as crianças no caminho, alguma coisa está acontecendo, intermediar alguma confusão que dá, ajuda no dia das festas, ajuda em outras coisas que não necessariamente é aquilo que a comissão está fazendo, é coisa que você está passando, alguém te chama, você vai fazer, é uma coisa bem de comunidade assim. Os alunos também participam, cada um com seu grupo de responsabilidades. Fui guiado por todo o prédio por 2 estudantes do 8º ano, muito animadas e perspicazes, responsáveis por fazer a apresentação da escola. Aqui é uma tenda que o 9º ano vende doce para arrecadar dinheiro. E aqui é o DER, que eles estão tendo aula de professor Vinícius. Aqui é a corda descoberta e lá é a corda coberta. Aqui tá o 8º ano, né, que é a nossa série. A gente tem aula de grego, latim. Elas me explicaram como funciona a colaboração de cada aluno, que escolhe a área em que quer ajudar. É vários tipos de grupo, então a gente cuida de cada espaço da escola. Tem a horta, grupo de responsabilidade, grupo do banheiro, tem vários. E a gente cuida sobre a escola, a gente cuida da escola e é toda quarta-feira. Isso, a gente também tem um grupo de responsabilidade da apresentação. Então, por exemplo, tem o grupo do parque que quer cuidar do parque, então a pessoa vai, escolhe o parque porque quer cuidar. Mas é uma atividade da escola que cada um escolhe o que você quer fazer. Apesar de amigas, as garotas possuem visões diferentes sobre a escola. O roteiro, como eu sou desde o 1º ano, eu sempre achei, bom o roteiro, porque, querendo ou não, você tem a chance de escolher qual você quer começar. Eu gosto de estudar aqui e porque, quando você tem alguma briga ou algo do tipo, eles já falam com você antes de falar com o pai ou alguma coisa do tipo. Isso é bom. Olha, eu sinto falta da prova muito porque, eu não sei, gente que estuda aqui desde o 1º ano não sente muita falta, já se acostumou com as apostilas de roteiro, mas como eu fazia a prova, eu acho que eu aprendia mais fazendo a prova porque era meio que um teste. Então, a gente aprendia e às vezes não ia bem numa prova, estudava e aí ia aprendendo, mas eu acredito que eu aprendia mais na outra. Já Marcelo, em sua visão de pai,
acredita que a escola acrescenta muito à formação de sua filha. Ganham muito. Isso você começa a ver conforme vai passando, a cada ano que vai passando, a cada momento que vai passando, você vai vendo quanto que eles ganham de autonomia, quanto eles ganham de raciocínio, de questionamento, principalmente. Para Daniela, o método é eficaz e permite ao aluno exercer sua cidadania. Funciona, por isso que está há bastante tempo já o projeto. O estudante sai com essa coisa da crítica, da autonomia, que são as propostas que a gente tem como um cidadão, reflexivo. É isso que a gente escuta de retorno dos nossos estudantes. Segundo reportagem publicada pelo jornal É o País, a Amorim Lima foi reconhecida pelo Ministério da Educação como exemplo de inovação e criatividade a ser seguido pela rede pública de ensino. A escola da Zona Oeste conta com diversas premiações em Olimpíadas Escolares, apesar de ter desempenho dentro da média no IDEB, Indicador Nacional de Educação Básica. De São Paulo, João Vitor Escovar. Anelisa, você acredita que é possível expandir os conceitos da Amorim Lima para toda a rede pública e como fazer isso? Bom, eu acho que não depende de cada escola. Eu acho que um projeto não dá para falar assim, a gente vai expandir de uma forma autoritária ou de uma forma que vem de cima para baixo. Eu acredito que dá para que outras escolas se inspirem na perspectiva que o Amorim trabalha. Então, de certa forma, é muito importante que cada escola, cada equipe da escola assuma um projeto político e construa esse projeto político pedagógico à luz de muitas experiências, né? Então, eu penso que o Amorim Lima pode ser uma possibilidade de inspiração para muitas escolas, mas nunca vai ser igual, né? Eu acho que isso é a grande questão. É impossível a gente copiar, né? Mas pode ser uma grande inspiração. Como a Escola da Ponte foi para nós uma grande inspiração. Manolita, Fátima, vocês querem complementar? Eu concordo completamente com o que a Ana Elisa fala. Eu entendo que cada escola precisa, sim, se constituir enquanto um projeto pedagógico que é político. Nós não podemos nunca nos distanciar dessa dimensão. E cada grupo constrói a sua identidade, sim. Agora, o que eu penso que é fundamental para qualquer inspiração e qualquer prática é que condições primárias de trabalho sejam respeitadas em qualquer complexo escolar. Então, eu estou dizendo do quê? Eu estou dizendo de um professor com uma jornada de trabalho compatível, com um salário justo, digno e com a possibilidade de se formar o tempo todo. Porque essa é a relação. A relação de aprendizagem, ela pressupõe uma formação, né, constante. Então, eu complementaria dessa maneira. Uma coisa que me chama muita atenção e talvez seja a nossa fonte de inspiração, que vem justamente dos professores, né? Eu sempre costumo lembrar que nós que trabalhamos na educação superior, nós não somos professores e, portanto, a gente tem que ter humildade de aprender com os nossos colegas, com experiências como essa que está sendo aqui descrita, que a grande preocupação aí é com a aprendizagem. Veja que em nenhum momento o termo ensino foi mencionado. Então, toda a mobilização que um professor de fato hoje faz é para que os ambientes sejam cada vez mais favoráveis a uma aprendizagem significativa dos estudantes. E eu acho que cada um vai encontrando dentro dos projetos educacionais que elabora coletivamente esse ambiente que favorece, sejam as crianças ou os adolescentes ou os adultos, aprenderem de uma forma cada vez mais efetiva. Qual a visão de vocês sobre a importância da avaliação para a escola? É possível medir a qualidade da aprendizagem de maneira eficaz através de notas e índices? Acho que a Manolita pode responder primeiro. Olha, justamente, eu venho de um final de semana de um congresso onde grande parte das discussões nacionais e internacionais era em torno da medição da aprendizagem. E aí eu vou me posicionar muito particularmente. Eu não acredito na medição da aprendizagem. Eu acho que aprender é alguma coisa muito exuberante, muito sofisticada, muito exigente e que no máximo a gente pode trabalhar com método indiciário, ou seja, a gente reúne indícios de aprendizagem e a aprendizagem ela é muito percebida na ação, ela é muito percebida no modo em que as crianças ou os jovens e adultos constroem o conhecimento. Então é alguma coisa sempre imperfeita, por mais que a gente se empenhe para avaliar da melhor maneira possível, ela é sempre uma aproximação da realidade, que a gente tende a fazer isso de a maneira mais correta possível, mas sempre com humildade.
É a minha maneira de ver. Eu acredito que a avaliação tem que ser vista num processo, né, de construção dos estudantes e da própria escola. Então, no Amorim Lima, o que a gente foi fazendo? A gente foi inventando dispositivos que ajudavam a gente a olhar um pouco. Eu acho que essa perspectiva que a Manuelita trouxe é bem interessante. Ajudar a olhar como que esse estudante vai se contextualizando dentro desse projeto pedagógico, né? E de cada dispositivo que ele usava. Então, por exemplo, se eu penso nos roteiros de pesquisa, quando uma das estudantes que está há bastante tempo no Amorim falava, olha, eu consigo me avaliar a partir dos roteiros, eu consigo entender que esses roteiros me ajudam a aprender. A outra estudante dizia, eu acho que eu preciso de prova para conseguir aprender. Então, assim, a gente vai percebendo o quanto que a prova vai condicionando a pessoa acha que só aprende se ela for bem na prova, né? Então, assim, tudo que não está na prova escapa da visão de processo, né? Então, eu acho que é muito importante que as diferentes formas de avaliação, elas possam olhar um pouco para a perspectiva do todo, né? Como é que esse estudante está posto nessa história, como que está a escola nessa história, como está o educador nessa história. Eu acho que o instrumento de avaliação, ele tem que servir para muitas coisas e nesse sentido, lógico que para o estudante, que é o mais importante de uma forma, né, que ele possa se perceber aprendendo. Isso eu acho que é fundamental. Então, assim, a gente cuidou muito no percurso do Amorim de pensar dispositivos que ajudassem o estudante a ter essa noção de que ele está num processo onde ele aprende, onde ele se desenvolve, onde ele consegue realizar muitas coisas que antes talvez ele não conseguisse. Enfim, acho que vai um pouco por aí. Não tenho nada contra as avaliações externas, porque eu acredito que as avaliações do processo são muito mais fortes do que as externas. As externas são pontuais. O percurso, ele abrange de uma forma muito mais completa e de possibilidade de cada um se olhar dentro de um percurso. Acho que um pouquinho é por aí. Fátima, se quiser pode colocar sua opinião sobre o que elas apresentaram. Ah, sim, claro. Na verdade, a avaliação é um tema candente, né? Sempre se discute avaliação em qualquer evento ou mesmo dentro da escola. E eu fico muito feliz porque, assim, eu acho que há uma tendência que bom em tomar avaliação numa outra perspectiva, numa perspectiva processual, numa perspectiva em que se procura ter clareza do o que se avalia, para que se avalia, por que se avalia, e é num contexto, né, reflexivo que a avaliação vai tomando formas. A Anelisa, ela toma a palavra dispositivo e que não é uma palavra, é um conceito de dispositivo para dar concretude a processos de avaliação. Na escola de aplicação também fazemos um processo semelhante. A avaliação é processual, ela tem que ter uma razão. A avaliação nos dá pistas, né, e oferece pistas aos alunos, às alunas, às crianças, e dentro de uma perspectiva que é o quê? Quais são os sentidos das aprendizagens que se pensa e que se propõe às crianças. É claro que a avaliação ela está relacionada aos modos pelos quais nós organizamos, né, o currículo, a forma como as aprendizagens atinge essa organização, e que aí nós iríamos para práticas que se cria para dar corpo a uma avaliação que seja significativa. Então, eu acho que eu complementaria dessa maneira. Eu queria só colocar a importância, no meu entender, de uma avaliação orientada para a aprendizagem. Ou seja, a avaliação não é uma coisa apartada do processo de aprendizagem. E por isso eu considero extremamente importante, no processo de avaliação, a gente considerar o feedback e, sobretudo, a autorregulação. O estudante, quando consegue, no processo de avaliação, se autorregular, significa que a gente está acertando muito mais na execução desse projeto e fortalece a ideia de autonomia do estudante, né? A aprendizagem dele ganha cada vez mais significado. E pegando esse conceito que a senhora colocou agora da autonomia, como saber o limite de o que a criança pode e deve aprender sozinha e a partir de que momento ela precisa de uma ajuda para aprender de fato? Falando de criança, não é pouco minha praia.
Não, se eu pensar, por exemplo, no processo do Amorim Lima, as crianças pedem ajuda. E assim, a gente tem uma perspectiva de que a primeira pessoa que vai ajudá-los não é o educador, normalmente. Ela pede ajuda para um colega. E aí, se esse grupo onde ela faz parte, esse grupo não consegue ajudar, daí ela vai para o educador. Então, assim, isso é muito importante, que a perspectiva da aprendizagem seja de uma forma solidária. Então, a gente pensar que a gente não está aprendendo para competir com o outro, mas a gente está aprendendo para a gente ser cada vez melhor a gente mesmo, né? Então, e que o grupo melhora, se cada um de nós melhorar, todo mundo melhora. Então, assim... Colaborativa. É a ideia da colaboração, acho que é um bom termo, para que todo mundo possa aprender. Então, eu acho que a Manuelita traz uma questão que eu fiquei, depois que ela falou, fiquei pensando, que a escola tem que ser a favor do estudante, não contra o estudante, né? Então, às vezes a gente inventa coisas na escola que vão contra a pessoa que está aprendendo. Então, eu penso que a escola tem que ser a favor do processo de aprendizagem de todas as crianças. Eu gostaria de complementar com a questão da autonomia, que você pegou também. A autonomia, ela não acontece de repente, né? É um processo construído. É construído na escola, é construído na sociedade, né? Nós, seres humanos, não nascemos autônomos. Então, há de se construir, há de se propiciar espaços para que ela aconteça. Ou seja, o autojuízo, a autorregulação, né, o autoconhecimento é um processo que se dá na interação. É na interação com o outro. E a aprendizagem se dá na interação com o outro. Então, há um cruzamento aí de elementos que devem confluir para o processo de aprendizagem. Então, eu acho que isso também é um elemento importante na compreensão desses processos. Bom, trazendo a questão para a educação superior, eu diria que há uma consciência cada vez maior de que aprende-se o tempo todo em qualquer lugar. Eu acho que o combustível da aprendizagem é o interesse e a mobilização do sujeito. É claro que, partindo desse pressuposto, o limite é o interesse. Então eu não posso imaginar qual é o limite que o estudante aprende. Não, eu acho que o ambiente ou os ambientes que a gente cria hoje, sejam eles virtuais ou presenciais, é no sentido de justamente ampliar o combustível que leve o estudante a ter interesse de aprender sempre. E em qualquer lugar, que é uma coisa que eu acho super interessante, já que a gente está numa sociedade que a gente classifica como do acesso. Obrigado, Manuelita. Escolas alternativas. Dando sequência à Universidade 93,7, vamos mostrar a matéria do repórter Luiz Franco. Ele foi até a Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo e conversou com os estudantes sobre novos métodos de ensino. Métodos alternativos de ensino são projetos que visam uma educação infantil mais holística e focada na criança e no seu processo cognitivo. A ideia de um método diferente para a educação das crianças vem da visão de muitos pais e educadores de que a escola nem sempre consegue suprir todas as necessidades básicas das crianças no quesito da educação. Assim, são criadas novas maneiras de educação que visam questões diferentes daquelas ensinadas em sala de aula nas matérias básicas. Alguns desses métodos, por exemplo, privilegiam o ensino da leitura e da fala, concebendo a aprendizagem da primeira na sequência da aprendizagem da segunda. Outros trabalham a chamada pedagogia ativa, que reconhece e respeita a individualidade e expressão livre da criança, promovendo assim a coeducação e a vivência entre os jovens. O homeschooling, por exemplo, é um dos métodos de educação que mais cresce no Brasil atualmente. A prática, porém, ainda precisa ser reconhecida pelo MEC, que considera que a ação fere a Constituição Federal, a Lei de Diretrizes e Bases Educacionais e o Estatuto da Criança e do Adolescente. A ideia do homeschooling é simples. A criança, em vez de ser educada em uma instituição escolar, é educada em casa, pelos próprios pais ou por um professor contratado. Existe uma proposta de emenda à Constituição sendo analisada sobre essa questão. De acordo com ela, a prática pode ser liberada, mas deve oferecer equidade e os conteúdos da Base Nacional Comum Curricular ao estudante. Contudo, o homeschooling gera grande polêmica por não haver um método efetivo de controle sobre o que será ensinado. Conversamos com alguns alunos da Faculdade de Educação da USP para saber qual é a visão deles sobre o assunto. Falando um pouco mais sobre
o homeschooling em si próprio como um exemplo, você acha que ele é um método alternativo eficaz na formação das crianças, ou pelo menos mais eficaz que os métodos tradicionais? Eu acho que, falando do homeschooling, não, porque uma parte muito importante da formação da criança é justamente estar em contato com os outros. A criança aprende muito mais quando ela está inserida na sociedade, e a escola seria um meio dela se inserir, porque ela está com outros iguais a ela, outras crianças. Está criando um ambiente artificial, né? O Estado ele é responsável pela educação da criança, assim como a família. Isso está previsto na Constituição. E eu acho que no Estado republicano é necessário que essa responsabilidade seja empregada em vez de fato. Acho que tirar a criança da escola totalmente para deixar ela aprendendo só em casa é obstruir um direito da criança, inclusive. Agora, falando um pouco mais dos métodos tradicionais mesmo da escola, você acha que a maneira como essa educação é feita hoje em dia, ela ainda tem grande relevância ou seriam necessárias mudanças, assim? E se for o caso, que mudanças deveriam acontecer? É difícil, viu? Porque a gente fala tão mal, mas é muito difícil também pensar na prática como mudar isso. Porque, por exemplo, uma coisa que eu sou muito contra é a decoreba, né? O que os professores ensinam só que tem que saber para passar na prova e é isso. Eu sou bem contra isso, mas é muito difícil também pensar em modos alternativos que sejam acessíveis para todos. Então, o método tradicional seria, assim, não é o ideal, mas na prática é o que a gente consegue dar mais acesso, que funciona, né? Eu acho que ele precisa de mudança, como tudo na sociedade em si, né? A gente está num sistema de sociedade que está caminhando para um crash, assim, para uma coisa que não vai ser sustentável daqui a um tempo não tão curto e nem tão longo também. Então eu acho que precisa de mudanças, mas essas mudanças precisam ser debatidas de dentro da sociedade mesmo, né? Dessas pessoas que têm esse interesse no homeschooling ou em métodos alternativos, elas têm que conseguir propor alguma coisa que venha substituir ou até incrementar, né? Anelisa, qual a sua opinião a respeito da educação domiciliar? Bom, se eu pensar que eu sou uma professora, uma educadora da rede pública, eu penso que a escola é fundamental. Quando a gente pensa num país como o nosso, com as desigualdades todas que existem no nosso país, eu acredito que a escola, ela faz parte importante da nossa sociedade, né? Então, isso eu acho que é uma questão fundamental da gente pensar no direito das crianças estarem na escola. E outra questão que eu penso, que não é o tanto que a criança aprende fora da escola, mas é importante da relação que a criança estabelece na escola. Esse universo da escola cria para os estudantes a aprender como é que é viver no coletivo. Então, eu acho que é fundamental a escola nessa perspectiva, onde as crianças podem se relacionar com outras crianças, lidar com questões que não são organizadas pela própria família, que saem do limite da família. Então, assim, é um mundo que tem na escola, né? Então, esse mundo é muito bacana que as crianças possam viver. Então, de certa forma, eu acho que a escola é fundamental. Me ocorre aqui um projeto que foi desenvolvido há algum tempo lá na ESPM, que era de acompanhar um grupo de estudantes no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, oitavo semestre. E a gente justamente ia acompanhando o amadurecimento, a progressão, a apropriação, enfim. E quando chegou no oitavo semestre, eu fui uma das professoras que conduziu a entrevista. E uma das coisas que mais me chamou a atenção é que uma das perguntas era: o que você leva na sua bagagem ao sair da SPM? E não houve outra resposta que não os grandes amigos que eu fiz aqui. Então, eu acho que com isso eu respondo. A escola é um ambiente de socialização singular. Obrigado, Manolita. Fátima, se você quiser complementar. Olha, concordo. Gênero, número e grau. A escola é um lugar de socialização. E eu costumo dizer uma coisa assim, né? A escola é o lugar dos acontecimentos. Na escola de aplicação, e não é só na escola de aplicação, em todas as outras escolas, o caráter heterogêneo da constituição da escola, sejam os alunos e alunas, professores, os funcionários, todos nós. Quer dizer, nós nos constituímos uma comunidade heterogênea. E é por essa heterogeneidade que a escola ganha em conteúdo e profundidade. Então, assim, eu fico muito assustada como é que você pode retirar esse direito da pessoa se constituir enquanto cidadão ou cidadã.
Então, ampliando bem o sentido. As crianças adoram, os adolescentes adoram a escola porque é um lugar onde eles se encontram. A segunda parte do debate Alternativas para a Educação você ouve semana que vem. Agradecemos novamente as convidadas Manolita Correia Lima, Anelisa Siqueira e Fátima Morisawa. A produção deste programa foi de Rafael Bataglia, locução de Breno Deolindo e André Siqueira. Edição de Daniel Miyazato, reportagens de João Vitor Escovar, Luiz Franco e Rafael Castino. A música que vocês ouviram nesse programa vem do filme Escola de Rock. A Rádio USP apresentou Programa Universidade 93,7.